ao longo do tempo, o Brasil valorizou pouco o campo. Deveria ter valorizado mais a agricultura. Eu já dizia em 2018 que os governantes do Brasil sempre foram muito urbanos e por isso eles nunca colocaram o pé no chão barrento do interior do país onde se produz e por isso nem sempre valorizaram a agricultura. Neste ano, o Brasil bate recorde, 250 milhões de toneladas de produção agrícola. O Brasil produz alimentos para uma população 7 vezes maior do que a brasileira. Cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. O Brasil produz alimentos para toda essa gente, né? E eu dizia, em 2018, quando tive a oportunidade de andar um pouco pelo Brasil, que o mundo vai necessitar de produzir 60% mais do que produz hoje até 2060. E 40% terá que sair do Brasil em função da nossa área agricultável ainda não explorada. Temos esse potencial. Então, agora com essa pandemia, veja, em meio à pandemia, a agricultura, o PIB da agricultura cresceu 1,9 nesses meses da pandemia. Esse ano, o Brasil bate recorde, 250 milhões de toneladas a nossa produção. E nós vamos bater recorde todos os anos se nós continuarmos investindo na agricultura. Então, a agricultura será a salvação da lavoura. Desculpem aí a brincadeira, não é? Mas a agricultura será a salvação da nossa economia pós-pandemia. Nós temos que olhar mais para o campo. Aliás, hoje até é possível que algumas pessoas comecem a imaginar o retorno ao campo. Houve o êxodo rural, né? As pessoas saíram do campo e vieram para a cidade. E hoje, com receio dessa pandemia e eventos que poderão ocorrer ainda à frente, né? Muitos provavelmente estão imaginando a hipótese até de retornarem ao campo, o êxodo reverso, não é? E como há pessoas imaginando agora sair de apartamento e morar em residência. Enfim, é uma consequência desta pandemia que nos surpreendeu. Então, eu estou dizendo que a agricultura será fundamental. A nossa indústria tem regredido. A desindustrialização, nós já tivemos aí em torno de 40%, 45% do produto interno bruto oriundo da indústria. Hoje cerca de 14%. Houve uma inversão. A agricultura responde por cerca de 25% do produto interno bruto, mas se nós agregarmos os setores ligados à agricultura, que acabam sendo consequência da força que vem do campo, nós chegaremos a 40% a 45% do produto interno bruto com origem no campo. Então, vamos olhar mais para o campo. Obviamente o governo tem mecanismos. Agora, eu acho que esta semana deve lançar o Plano Safra, né? Então, que seja um Plano Safra competente, vigoroso, capaz de estimular ainda mais a produção e a produtividade, melhorar a tecnologia na área rural. 70% da nossa área rural não tem interatividade. 70% da nossa área rural não pode participar dessa nossa live aqui. Não tem os meios suficientes para isso, né? O sinal não chega. O Brasil tem um satélite e não sabe operar esse satélite, né? Porque se nós operarmos tecnicamente de forma competente o satélite, o sinal vai chegar em todo o país, em todas as localidades, né? Alguém falou de falar é fácil. Não é fácil não, tem gente que não consegue falar, né? Fala muita besteira, fala bobagem, fala palavrão, tem gente que não consegue falar, não é fácil falar. Agora é evidente que se você está dizendo que nós falamos, mas não fazemos, quem faz é o executivo, o legislativo fala. Esse é o problema.
O legislativo faz, as pessoas precisam distinguir bem os poderes. O legislativo fala, o legislativo propõe, legisla. Agora já passou disso, mas há poucos dias, o balanço do Senado era a aprovação de 44 projetos durante a pandemia, 44 projetos, todos ligados à pandemia. E boa parte, acho que 25% desses projetos, de origem do próprio Senado. Eu dando preferência aos projetos do governo, às medidas provisórias. Então não é só falar, não, isso aí é uma bobagem, vá brincar com o outro e caia fora. Aqui ninguém está só falando, não, nós estamos preocupados com o futuro do Brasil, tentando promover um debate, tentando lançar convocação, lançar ideias, tentando alertar, tentando se colocar à disposição de quem governa o país para contribuir, não só com ideias, mas com uma participação direta no Congresso, na aprovação de projetos importantes. Então, o que a agricultura necessita para produzir mais agora? A agricultura necessita de financiamento, e vem aí um plano safra que certamente vai anunciar o volume de recursos disponibilizados para financiar a agricultura, necessita de armazenagem, e aí vem também o financiamento para a construção dos armazéns, um seguro rural muito importante. Há muito tempo os produtores rurais do Brasil advogam a necessidade de uma política de seguro que correspondesse pelo menos àquela que há nos Estados Unidos, que é exitosa. Agora, o que nós devemos dizer? Com a queda da indústria, com o fortalecimento da agricultura, a agricultura terá grande poder econômico no país, passa a ser, já é, há muitos anos vem carregando essa expressão muito usada pelos ruralistas, carrega o Brasil nas costas. Tem sido muito importante na geração de empregos, certamente mais de 30% dos empregos gerados no país são gerados a partir da agricultura, mas agora mais do que nunca ela passa a ter um poder maior. Então, hoje eu li alguém dizendo, a Fiesp, os sindicatos, isso perderam poder. Agora quem vai ter poder é a agricultura. Inclusive vai influir em decisões importantes no país. Certamente, alguém diz, vai influir eleitoralmente. A população rural é menor, mas a influência pode ser maior. Então, os governantes precisam olhar mais agora para a agricultura, cumprir compromissos, E eu não estou dizendo deste ou daquele governo, estou dizendo de modo geral, porque a agricultura não é um meio de produção, um instrumento de riqueza e de desenvolvimento para um mandato, para um governo, é para sempre. Nós temos esse grande patrimônio, o Brasil tem esse patrimônio fantástico que é a terra, então ele tem que ser preservado, rico e fértil, ser repassado às gerações que nos sucederão, porque da terra também arrancarão, como nós, a sua sobrevivência. Então não é uma questão para um governo, ou dois ou três, é uma questão para ser administrada de forma perene, isso de forma constante.